Dali gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 15, parte 3. A gente está lendo a carta de Tiago, estamos já no meio de uma série sobre a carta de Tiago. Já vai pegando a tua Bíblia, abrindo ela no capítulo 4. Seja bem-vindo ao Biblicamente Podcast, se tu não conhece a gente. Se tu já é de casa, já sabe, pega teu cafezinho, tua aguinha, seja lá o que tu gosta de consumir para nos acompanhar. Administre com sabedoria o que tu vai consumir. Para não perder o costume, a gente te pede, se inscreve aqui no canal para tu acompanhar quando for sair episódios. A gente costuma postar toda segunda-feira em torno das 20 horas o episódio. De vez em quando muda um pouquinho, mas a maior parte das vezes é segunda-feira às 20 horas. Ativa o sininho. Para quê? Para quando sair o YouTube te notificar. Ó, saiu o episódio do Biblicamente Podcast lá, próxima parte, próximo EP. Vou assistir. É importante também ter o comentário. A gente estava conversando aqui, a gente sabe de algumas pessoas que nos conhecem pessoalmente, que nos assistem, mas eu quero fazer um pedido especial. Se tu não nos conhece pessoalmente, dá um oizinho ali, deixa um comentário também, que nos ajuda a entregar esse conteúdo que é majoritariamente bíblico, né? É leitura bíblica atrás de leitura bíblica, referência, autocitação. Então, comentando, não vai estar suprindo carência nenhuma nossa, que a gente não é carente, mas tu vai estar alcançando, tu vai estar aumentando o alcance desse vídeo para outras pessoas. As nossas redes sociais vão aparecer aqui embaixo. Temos uma novidade, como eu falei no outro episódio, a gente também está no TikTok. Então, @biblicamente.pdc, TikTok, Instagram e Facebook. Também estamos no Spotify, então fica à vontade para seguir a gente lá e dar um like, comentar também por lá, fica à vontade. A gente tem alguns conteúdos exclusivos para essas outras plataformas, talvez tu goste de nos acompanhar de lá. Zeca? Meu amigo Jadeco, boa noite, sejam bem-vindos os nossos companheiros aí nessa jornada, nessa exposição bíblica da carta de Tiago. Cara, sempre bom, né? A gente está aqui, sempre bom a gente estar com a Bíblia aberta, sempre bom a gente estar com o coração disposto a reconhecer a autoridade que a Escritura tem. Não é o que a gente acha, não é o que o comentarista A, B ou C acha, é o que o texto diz. É nisso que a gente se apega, essa é a nossa luta, 200 horas já, né? Sim. Quase 200 horas já de conteúdo na internet, quase 200 horas de Bíblia sendo lida aqui no Biblicamente. E, cara, essa é a importância da Escritura, esse é o nosso objetivo. Então, pega a tua Bíblia, ponta da mesa é tua, não importa a versão que tu estiver lendo. O Jader, de novo, tá com a Nova Almeida atualizada, eu tô com a minha Bíblia King James. Eventualmente a gente pode usar Viva, NVI, não importa a versão, o importante é que a Bíblia está aberta e a gente está disposto a ler texto, contexto, pós-texto e tudo o que for necessário para a devida compreensão. Estamos em Tiago, capítulo 4. Hoje, se Deus quiser, nos der graça, nesse vídeo, quem sabe a gente encerra o capítulo 4 e vai para as cabeças no capítulo 5 nos próximos episódios. Boa! Vamos começar então a leitura. Se tu não viu as partes anteriores, depois desse vídeo tem no nosso canal, aí fica à vontade para procurar. A gente já vem lendo a carta de Tiago desde o começo. E se Deus quiser, né, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente não dá spoiler, que esse termo quer dizer. Mas o spoiler de 2000 anos atrás não é spoiler, né? Mas se Deus quiser, a gente pretende chegar ao final dessa carta. Então, já deu tempo de tu abrir tua Bíblia aí. A gente vai seguir a nossa leitura a partir do versículo 11. Diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã
iremos para a cidade tal e lá passaremos 1 ano e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, a gente iniciou o capítulo 4 falando sobre as guerras entre pessoas, entre duas partes que são causadas por guerras internas, né, do nosso eu nascido de novo contra a nossa carne. Tiago vem falar que a gente não pode ter amizade com o mundo e inimizade com Deus, que a gente deve abandonar esse comportamento e se submeter à famosa obediência a Deus, né? Vem concluindo isso, e agora ele vem dando algumas outras instruções. Ele começa no 11, não falem mal dos irmãos, né? Uns dos outros. E ele vai explicar. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Cara, o que ele está dizendo de lei, de juiz e desse impacto de julgar o irmão? Cara, o que é legal a gente observar, e na verdade não é novo, tá? É só relembrar o que a gente já falou nos episódios anteriores. Tiago, ele tá sempre abrindo assuntos, e aí ele fala, e depois lá na frente ele vai retomar esses assuntos. Então parece que ele tá toda hora, abre aspas, fecha aspas. Aí lá na frente ele abre de novo aspas, fecha aspas, e ele tá sempre fazendo essas conexões. Nesse texto a gente vai voltar algumas coisas que ele já disse. Exemplo, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão acaba protestando contra a lei. Cara, a gente já viu Tiago falando sobre o perigo da língua. A gente já viu ele falando que a língua é como um fogo incendiado pelo inferno, um pequeno membro do corpo. Então, a gente já viu ele falando sobre isso, e aqui ele abre de novo esse raciocínio. A gente já viu o Tiago falando sobre lei. A gente já viu ele falando sobre a lei régia, a lei de Moisés, o Velho Testamento. A gente já viu ele falando sobre a lei da liberdade. Aqui ele não está estabelecendo que lei ele está falando, ele só está dizendo o seguinte: quem julga o irmão está indo contra a lei. Qual lei que é? A gente não sabe. Imaginamos que ele está falando da lei de Cristo, visto que ele já estabeleceu isso no capítulo 2, se a minha memória não falha. Quando a gente olha para frente, a gente vai ver Tiago repetindo de novo, a partir do verso 13, falando sobre a vida passageira. Ele já falou isso no Conselho aos Ricos, lembra? O cara de condição humilde tem que se orgulhar porque foi posto numa posição elevada. O cara de posição elevada, ele tem que ser humilde e reconhecer que ele vai passar como a neblina. Aqui ele vai retomar de novo. Então, Tiago está toda hora indo e voltando. Sim. E ele vai sempre costurando, e é essa costura que a gente está tentando fazer e não perder. Os versos que tu leu, 11 e 12 aqui, os primeiros do nosso episódio de hoje, tem uns negócios interessantes aqui. Ele diz assim: caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei, e a julga também, ou seja, e julga a própria lei. Ora, se passas a julgar a lei, então cessas de obedecê-la, e assim assumes a posição de juiz. Aqui tem um negócio legal, que é a palavra julgar. A gente vai ler outros textos que essa palavra vai aparecer. Vale a pena a gente ressaltar isso? Por quê? A gente até fez piada com isso em alguns episódios já. A Bíblia de muita gente só tem um verso. Sim. Mateus 7:1. Não julgueis. E pronto. Menos de um verso ainda. É metade, é um pedaço, é uma frase. Enfim. E por só ter esse verso, se abre um universo de possibilidades de vida errada. E a pessoa fica, não, mas
Não julgueis. Não, mas o fulano vive daquele jeito. Não julgueis. Quando a gente olha para esse texto, hoje, quem sabe, a gente vai conseguir elucidar um pouco melhor isso. Por quê? Tiago ele usa uma palavra que é a palavra crinó. A gente consultou isso lá no dicionário de Strong, né? Crinó, para a palavra julgar, ela tem o sentido de condenar. Então, seria melhor traduzido como condenar. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a condenar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e condena também a lei. Essa seria uma tradução melhor. Ora, se passas a condenar a lei, então já não obedece mais e assume a posição de juiz. Aqui vai estar o outro ponto que é perigoso. Porque a palavra crinó fala de alguém que julga, que condena, que emite uma sentença. Por quê? Porque essa pessoa criou a lei. Foi essa mesma pessoa que está julgando quem criou a lei. Sim. É o legislador. Sim. Por isso o Tiago vai usar essa expressão no verso 12. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar ou condenar o teu semelhante? Cara, Tiago tá fazendo um negócio aqui que é muito legal e que precisa ficar claro para nós. E eu não estou aqui dizendo que a gente tem que sair julgando todo mundo, mas a gente tem que ponderar as coisas. A gente precisa aprender a observar as coisas. Colocar na balança, né? Sim. Cara, o próprio Paulo vai falar: examinai tudo, vejam tudo, leiam tudo, ouçam tudo, examinem tudo. Retenham o que é bom. O nosso problema é, a gente examina tudo e a gente se apega a Mateus 7:1, não julgueis, e a gente não se apega só ao que é bom, a gente acaba aceitando tudo. Porque eu não posso julgar, eu não posso ponderar, eu não posso colocar na balança e ver o valor de cada coisa. Tiago vai apontar, e por isso o uso da palavra crinó é interessante. Tiago vai apontar que só pode condenar, emitir sentença, bater o martelo, quem criou a lei. E quem é que criou a lei? É Deus. Ele está se referindo a Deus. Quando ele usa a expressão um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar ou aniquilar, ele não está se referindo a Moisés. Moisés não pode salvar e aniquilar. Ele não está se referindo a César, o imperador romano, não. Ele está se referindo a Deus. Comentou que o aquele aí, né, no versículo 12, sim, a palavra aquele está com A maiúsculo. Também. Né? Aqui no meu é legislador e juiz, que está com também? O L e o J aqui. Também. Na King James aparece um só, é o legislador e juiz, com as iniciais maiúsculas, vírgula. Aquele, também com A maiúsculo, que pode salvar e aniquilar. Vamos ler o texto favorito de muita gente aí. Mateus 7, do 1 ao 5. Mateus 7. Quem sabe lá a gente vai conseguir entender algumas coisas. Do 1 ao 5. Não julguem, acabou. Não. Não? Não. Puxa vida. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois, com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então não julgue. Não. Então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Olha só, até fui conferir de novo aqui no Strong agora. A palavra critério que aparece aí é derivada da palavra julgar. A palavra critério que aparece aí, ela é crimá, com M, crimá. Enquanto julgar é crinó, com N de nariz. Ambas as palavras estão se referindo à emissão de uma sentença. Sim. Então, o que Jesus está dizendo? Não condenem, não emitam sentença. Porque
com o critério, com a sentença, com a condenação que vocês emitirem para alguém, vocês vão também passar por isso. Sim. Paulo ainda vai nos ajudar. Romanos 2, verso 1. Romanos 2. Eu já vou deixar o outro na no ponta gatilho. do gatilho. Romanos 2:1 diz assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Esse texto está dentro daquele contexto que a gente já falou algumas vezes. No capítulo 1, Paulo apresenta uma notícia. Os gentios estão perdidos. No capítulo 2, ele apresenta outra notícia. Os judeus estão perdidos. E ele abre o texto dizendo aos judeus o seguinte: cara, quem é tu, judeu, para julgar o teu irmão gentil? Porque naquilo que tu condena gentil, tu também pratica. Então, como que tu pode condenar? Como que tu pode emitir uma sentença se tu está fazendo a mesma coisa? Posso pegar o versículo anterior que ele está usando exatamente essa palavra aqui? No 1:32, né, que é o versículo antes desse. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Por isso você é indesculpável. Exatamente. E aí, lá no final já de Romanos, Paulo vai repetir esse raciocínio. Romanos 14:4 diz: quem és tu que julgas, que condenas o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Então, todos esses textos que a gente leu, está falando da palavra crinó, condenação, emitir sentença. É alguém que julga, que condena, porque criou a lei, teve o poder, a autoridade de criar a lei e está emitindo sentença. Por isso, Tiago vai dizer, cara, quem és tu? Nós não criamos a lei. A gente não fomos nós que escrevemos a lei de Deus. Não, Sim. Deus escreveu. E se Deus escreveu, só ele, como o Tiago diz, ele é o legislador, ele é o juiz, e só ele salva ou aniquila. Nós não temos esse direito. Zeca, então ponto, não podemos julgar. Calma. Porque no português a coisa é complicada. A gente não pode condenar. Aí sim. Aí é ponto final, cara. Acho que dos textos que a gente leu, fica claro isso. Jesus falou, Paulo falou, Tiago falou, cara. A Bíblia está dizendo. A gente não pode condenar. Porém, a gente precisa aprender a julgar as coisas. Sim. Em que sentido? No sentido de ponderar. No sentido de observar, colocar as coisas na balança. E aí tem um texto de Paulo, 1 Coríntios 6. Eu não anotei verso, parabéns para mim. Tararara. Primeira Coríntios 6. A gente pode ler do 1 ao 4. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante de injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando vocês precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Então, olha só. Paulo está dizendo que havia litígios entre a igreja, acho que a gente já falou disso em algum episódio também. Na igreja de Corinto tinha, cara, muito problema, muito desencaixe. Sim. As coisas não estavam indo bem.
ainda que fosse a igreja mais promissora nos dons, ainda que fosse talvez uma igreja próspera. Era carnal, né? Mas era carnal. É uma igreja que tinha graves problemas e cara, um caso específico que Paulo cita nessa carta mesmo, um pouco antes do que a gente leu, de um cara que tinha um caso com a madrasta. Então, e todo mundo na igreja, todo mundo comendo a ceia junto. Sabia. E o cara estava tendo relação sexual com a madrasta dele, a esposa do pai dele. Cara, isso é loucura. E a igreja sabia dessas coisas. E a igreja, não. Não julguei. Não julguei. Aqui, ó, Mateus 7. Entende o problema? E Paulo está dizendo o seguinte, cara, como que vocês, sabendo, e de onde Paulo tira essa informação? A gente vai ter que garimpar o Velho Testamento. Porém, Paulo diz, vocês hão de julgar o mundo. Uhum. Nós haveremos de julgar anjos, nós haveremos de julgar o mundo. Opa, como assim? Na visão de Paulo, e cremos que ele fala inspirado por Deus, e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então o que ele fala existe um trono, existe o julgamento do trono branco, todos vão prestar conta diante de Deus, mas em algum momento a igreja vai ser posta para julgar os anjos. Uhum. Em algum momento a gente vai julgar o mundo, observar as coisas e emitir as sentenças. Porém, Paulo também vai levantar a questão, cara, se vocês, sabendo disso, não conseguem ainda julgar as coisas daqui, as coisas triviais, sim. O que é o interessante nesse texto? Que aqui, em 1 Coríntios, a palavra já não é crinó, já não é condenação. Quando Paulo fala sobre o julgamento dos anjos, é a mesma palavra de todos os outros textos que a gente leu. Uhum. Quando ele fala sobre o julgamento das coisas triviais, é outra palavra. É criterion. Uhum. O que é criterion? Critério. Ponderar. Criterion não tem a ver com aquele que emite uma condenação porque criou uma lei. Não, eu até anotei. Criterion tem o sentido de examinar, averiguar, segundo uma lei já existente. O que a gente está tentando dizer? A gente está tentando dizer o seguinte, existe a necessidade, sim, de averiguar as coisas. Uhum. Baseado em quê? No meu achismo? Não. Vozes na minha cabeça? Não. O que o governo diz? O que o governo diz? Não. Baseado em uma lei já existente. A Bíblia, a Escritura. Por isso, 200 horas de conteúdo com Bíblia aberta. Sim. A gente não está aqui dizendo que tu tem que sair averiguando a vida de todo mundo baseado no teu pressuposto, baseado no que tu acha, no que tu entende. Não. Não é observar, examinar, averiguar a vida do próximo por aquilo que eu entendo da vida. Uhum. Não. É averiguar, é examinar, ponderar as coisas por uma lei já existente, a Escritura. Uhum. Aí as coisas começam a melhorar. Aí a gente vai entender o que Jesus diz em Mateus 7. Não condenem. Agora, tirem a trave do olho de vocês, para que vocês possam ver e enxergar melhor. Qual a necessidade? Por que eu preciso enxergar melhor? Para poder averiguar as coisas. Por que eu preciso enxergar melhor? Para poder examinar as coisas. Colocar uma coisa do lado da outra e perceber, cara, isso é verdadeiro, isso é falso. Para poder colocar uma coisa do lado da outra e dizer, não, isso não tem valor segundo a lei de Deus, isso tem valor segundo a lei de Deus. Isso não tem nada a ver com a lei de Deus. Isso tem a ver com a lei de Deus. E é a partir daí que a gente vai poder começar a tomar as decisões. Decisões segundo a lei já pré-existente. A lei escrita, a palavra de Deus. Resumindo essa comparação toda entre julgar e condenar, condenar é tirar a balança de Deus, a balança divina estabelecida por Deus, que é a palavra, e estabelecer a minha própria. Uhum. Né? Mas julgar não. Julgar é usar a balança divina colocando os próprios preceitos divinos. Uhum. Pô, é um cara que é honesto, não é enredado. Pô, pesa pro lado bom. Uhum. É um cara que, pô, de compromisso. É um cara que fala e cumpre. Pô, é um cara bom. É um cara honesto, não rouba, é de compromisso. Mas
mas trai a mulher. Já acabou, cara. Bum! Já- Despenca. Esse cara já, Entendeu? já acabou. Mas- já baixou o score. Exato. Será do negativo. Mas é porque a gente está dizendo? Ah, não é porque a gente tá dizendo. Não, é porque fala que usa. Inclusive, Tiago usa, claro, não para adultério no casamento em si, Uhum. mas a palavra de Deus vai falar que os adúlteros não vão entrar no reino dos céus. Uhum. Então, é uma sentença dada por Deus. Uhum. Então, é por isso que a gente tem essa tranquilidade e também tem aquela coisa, né? Tem uns memes no Instagram, como tu fala que a internet não tá bem, tem umas pessoas falando, vai pro inferno sim. Cara, não é esse o nosso papel. Por mais que a gente saiba que se a pessoa não se arrepender, tu lembrou, né? Mandou a pergunta pra irmã. Não foi nenhuma pergunta, né? Mandou um comentário no Instagram. Tenho medo de ir pro inferno. Você vai sim! Terra seca! Meu Deus, cara! Não é isso, né? Até porque a gente não sabe, cara. Não cabe a nós. Não cabe a condenar. nós. Exato. É o famoso ladrão da cruz. Cara, passou provavelmente a vida toda dele cometendo atrocidade, roubou, sabe-se lá o que ele fez. Uhum. Mas pra tá lá, cara, não devia ter sido pouca coisa. O único que não fez nada que tava lá era Jesus. Uhum. Mas pra tá lá não fez pouca coisa. E Jesus ainda diz, cara, te digo ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uhum. Cara, é um cara que na vida final se arrependeu. Uhum. Então por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Óbvio que a gente enxerga a vida de muitas pessoas que permaneceram até o final, Uhum. que mostraram frutos, né? Uhum. Como Jesus vai falar, que a gente consegue entender isso. Mas dar sentença, de morte ou não, Uhum. cara, isso é com Deus. Não cabe a nós. Não cabe a nós. E é isso que a gente precisa entender, e é importante também, cara, a gente entender o outro lado. Ao mesmo tempo que não cabe a mim sentenciar, condenar, Uhum. cabe a mim averiguar. Por que é importante essa conversa? Quando a gente olha para 1 Timóteo 3, cara, Paulo dá uma lista. Sim. Paulo dá uma lista dos pré-requisitos para o bispo, para o pastor, para o líder, para o cara que quer encabeçar a igreja. Existe um padrão, existe um modelo pré-estabelecido. Quando a gente olha para Tito, a gente vai ver basicamente a mesma lista. Uhum. Se a gente não pudesse averiguar a vida de alguém, então não faria sentido ter essas listas que Paulo deixa como cara, é quase um mandamento. Olha, o bispo tem que ser assim, 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 assim. São pré-requisitos, é necessário que o cara cumpra esses pré-requisitos. Agora, se eu não julgueis infinito, e eu não posso averiguar, e eu não posso nem olhar para a vida de alguém para tentar entender alguma coisa, cara, não faz nem sentido. Aí vira a bagunça que vira. Sim. Sabe? É por a gente não olhar para textos como 1 Timóteo 3, para Tito, por a gente não olhar para esses textos que a gente vê as coisas que a gente vê dentro da igreja. Sim. Que a gente vê a irmã lá dizendo que foi pro inferno, que viu o diabo dizendo que a maquiagem é dele, e aí volta do inferno a irmã e diz que as mulheres não podem usar maquiagem. Uhum. Isso é coisa do demônio. Cara, só um pouquinho. Vamos parar com a loucura, vamos parar com o misticismo religioso, Sim. Vamos vir para a Bíblia. Cara, a pessoa tem os atributos para estar ensinando, a pessoa tem os atributos para compartilhar do ensino bíblico. Uhum. Não tem. Cara, então vai fazer outra coisa. Onde é que ela caiu aí? No que ele fala que é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato. Cara, não tem sensatez numa fala dessa. Uhum. Dizer que foi no inferno e o diabo disse que a maquiagem é coisa dele. E esse exemplo eu peguei o mais leve. Tem Sim. coisas cabulosas que essa pessoa específica fala. Sim. E que outros falam, né, cara? Cara, uns troços bizarro. E falta essa sensatez que Paulo diz que os bispos, os pastores têm que ter. Sim. Então, sim, gente, a gente não só pode, como a gente deve julgar. Em que sentido? No sentido de averiguar as coisas. Sim. No sentido de examinar.
as coisas. Não de sair também disparando, tipo, eu examinei, vi que o Zeca tem frutos ruins. Vou matar ele. Não. O próprio Paulo, falando sobre a ceia, ele usa a expressão, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, não é só examinar o outro. Cara, eu preciso me examinar, eu preciso me julgar, eu preciso olhar para mim e dizer, caramba, minha vida tá assim, assim, assado, eu preciso resolver essas coisas. Tem uma trave no meu olho. Exato. E para enxergar melhor, o que tem que fazer? Não, eu vou tirar o cisco do olho. Não, cara. Para enxergar melhor, tu tira a trave do teu olho para poder enxergar melhor. É necessário examinar as coisas. É necessário. Paulo vai usar ainda uma expressão falando sobre o homem espiritual, né? E eu acho que é em 1 Coríntios. O homem espiritual discerne todas as coisas, porém por ninguém é discernido. Então, o que é esse discernir? Cara, é o cara que olhou, examinou, averiguou e discerniu. Ele compreendeu a realidade, ele compreendeu aquele momento ou aquele lugar, aquela comunidade. Ele olhou, discerniu, entendeu. E as pessoas olham para ele e muitas vezes não compreendem a vida dele. Cara diferente, cara estranho, sim, né? Sim. O Jader é esquisito. Sim. O Zeca e o Jader são estranhos, tem essas barbas dele. Alguém me disse outro dia, por que vocês têm essas barbas? A religião de vocês é obrigatório ter barba. Sim. Não, gente, é só porque a gente é feio e a barba nos ajuda. A maquiagem do homem. Só que o cara, as pessoas as pessoas olham para esse homem espiritual que Paulo fala e não conseguem decifrar o cara, não conseguem discernir o cara. Sim. Mas ele olha para as coisas, julga, averigua, discerne. É necessário a gente fazer esse exercício. É necessário para quê? Eu vou sair dizendo quem é de Deus e quem não é. Não, cara. Quem vai definir isso é o Senhor. Quem vai separar joio do trigo é o Senhor. Não sou eu, não é o Jader, não é tu, não é ninguém. É o Senhor quem vai separar o joio do trigo. Mas a gente precisa fazer essas coisas para que a nossa vida seja saudável de acordo com a lei de Deus. É legal no filme do apóstolo Paulo, quando ele vai ir diante da guarda, né, do chefe da guarda. Claro, isso é filme, né, gente? Mas aí ele chega assim, sério que é tu que é Paulo? Que é um velhinho todo lascado. Sim. Ele ouve falar que o cara causa rebuliço aqui, sim, causa rebuliço lá, e expulsa demônio de uma adivinhadora disso. Sim. Pô, toda história que tu vai pensar, é um cara 2x2, entendeu? Com 50 de braço, entendeu? Tá saindo no soco com todo mundo. E tu vai ver um velhinho, porque provavelmente ele já tava no fim da vida dele, todo lascado, já foi largado semi-morto fora de uma cidade, já provavelmente ficou preso em esgoto e um monte de coisa. Que é o cara, claro, isso é um filme, né? Mas me remeteu ao filme assim, pô, tu olha assim, cara, como assim, cara? Não faz nem sentido, não faz sentido, não é esse. Trouxeram o cara errado, né? Paulo, Apóstolo de Cristo, é o filme que o Jader citou. E tem um detalhe muito legal nessa cena, que é o seguinte. Paulo, provavelmente já com problemas de visão, causado pelas viagens missionárias, muitos teólogos entendem isso, que Paulo tinha um problema de visão. Sim. Por isso tinha um médico a tiracolo que andava com ele, Lucas. Segundo, no filme, Paulo ele sai da masmorra, né? Então ele vem de um ambiente extremamente escuro e quando ele sai para a rua, ele dá aquele choque de luz, ele já sai torto. E eles pegaram um cara extremamente alto e a masmorra é baixa. Então Paulo já saiu encurvado, né? Então tem todos esses detalhes que eles tiveram cuidado de fazer. E aí o Romano lá olha pro cara e diz, sério? É esse velho? Todo lascado, Paulo. Cara, outra coisa que é importante a gente visitar, ainda no verso 12, tá? Esclarecer isso. Verso 12. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tiago está se referindo única e exclusivamente a Deus. Jesus ele já falou um negócio parecido, né? Tu tem aí o texto, Mateus 10, é isso? 10, 28. Por favor. Eu vou fazer uma retratação, já que em algum episódio
Eu citei de forma muito rápida, com um raciocínio completamente oposto. Eu não lembro, Zeca que me lembrou. Ele viu na hora e me deixou me lascar. Foi o dia que ele tiver que falar, tu já falou bobagem na internet, ele tem esse vídeo. Eu vou ler o versículo e vou dizer para que eu usei da outra vez. Mas aí eu vou me retratar aqui para não dar essa comida de bola, tá? E se um dia alguém vê isso, também já me retratei, o problema é teu. Calma! Não, isso aí também. Vai. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado. É Mateus 10:26. Nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam a plena luz. O que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu usei esse versículo aqui para falar justamente o contrário, que o pessoal deveria temer, tipo, o diabo. Acho que foi algo nesse sentido. Viajei, não sei o que eu tava na cabeça no dia, tá? É justamente o contrário. Tua água tava batizada. Tava batizada. É justamente o contrário. A gente tem que temer a Deus. A Deus. Porque é ele quem condena. É de Deus que Jesus está falando. Então, Exato. O que ele está falando? Cara, não temam, não fica aí tremendo de medo do cara que pode matar o teu corpo, que pode te matar, mas que não tem poder nenhum sobre a eternidade da tua alma. Que no contexto é os fariseus. Os fariseus, aqueles que perseguiam os cristãos, os discípulos. Temam, todavia, porém, temam aquele que pode matar o corpo e condenar a alma ao inferno. Então, quem é que tem esse poder? O diabo. Não é o diabo, é Deus. É só Deus que tem esse poder. Por que o diabo não tem esse poder? Porque só pode condenar quem criou lei. E o diabo não criou lei nenhuma. Tá na coleira. Existe um teólogo que diz que Satanás é como um cão preso em uma coleira e a coleira está na mão de Deus. É um teólogo respeitadíssimo que fala isso. E ele está certo. A gente já trocou essa ideia, eu acho. Acho que já. O diabo não é o inimigo de Deus. Ele não se opõe de forma alguma. Ele não tem força oposta igual à força de Deus. Não. O diabo é uma criação, uma criatura nosso inimigo. Foi na parte passada que a gente falou. Acho que foi, né? Submetam-se a Deus. A Deus. Isso, ao diabo. a gente teve essa ideia. Olha só o que Paulo vai falar ainda sobre a história aí do Deus legislador e juiz. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Além de Paulo, a gente ainda vai ter o escritor de Hebreus. 12 o quê? 12, do 22 ao 24. Lê para nós, por favor. Hebreus capítulo 12, do 22 ao 24. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos, vocês chegaram à Assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. A Deus, o juiz de toda a humanidade. Uhum. Então, se a palavra crinó, julgar, se refere a alguém que tem poder para condenar porque criou lei, Tiago está se referindo a Deus. Uhum. Todos esses textos que a gente leu, fica evidente na cabeça de Jesus, lá em Mateus 10, na cabeça de Paulo, em 2 Timóteo 4, na cabeça do escritor de Hebreus, em Hebreus 12, e na cabeça de Tiago, aqui nesse texto que a gente está lendo hoje, o legislador, o juiz é um só, é Deus. Então só ele condena. A gente pode e deve julgar, examinar, averiguar, colocar uma coisa do lado da outra e descobrir se é falso ou se é verdadeiro. Agora, condenação, emissão de sentença, cara, isso está na mão de Deus. É ele que vai fazer, e por isso a gente tem que temer a Deus. É o conselho que Jesus dá. Não temam quem pode matar o corpo, mas não toca na alma. Temam aquele que mata o corpo
e ainda tem poder para condenar a alma à eternidade no inferno. Não é fácil. Vamos seguir, Tiago 4? Bora. Vamos lá então, Tiago 4. Vamos seguir na leitura, versículo 13. Pô, ficou esse tempão, 2 versículos, coisa boa. Já te digo quanto tempo deu aqui, velho. Deu quanto já? Barbaridade. 35 minutos. Boa! Só em 2 versículos. É Bíblia, gente. Só lendo Bíblia. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos 1 ano e faremos negócio e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como agora também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mal. É o 16, eu li aqui. Cara, o que ele vem dar um conceito bem simples. Não vai ter como certo, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer aquilo, depois de amanhã eu vou fazer aquilo outro, vai dar certo, eu vou voltar, eu tenho o controle total da minha vida. Uhum. Cara, não é isso. A vida é um sopro. Tem um texto que a gente diz que não, acho que não, todos os cabelos da cabeça estão contados, nenhuma folha cai se no primeiro. Acho que tem, ou o Evangeliquez inventou. Mas eu acho que o da folha cair tem. Tem, ou tu vai esperar eu errar pra vou deixar tu errar. E aquele episódio tu me conta. Tem. Cara, vai. Não há nada que foge do controle de Deus, né? Então, assim, não tem como dizer, eu vou fazer isso, vai dar certo, aqui a tantos anos eu vou. A gente não vai ver que Tiago ele não está julgando o fazer planos. Uhum. Né? O jovem cristão, eu converso com alguns, tipo, parece que eles entram num conflito. Pô, mas como é que eu vou ter, o que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho vontade de fazer curso tal, mas eu não tenho a certeza se é da vontade de Deus. E claro que pode orar. Deve orar para escolher a vontade de Deus. Uhum. Mas faz os planos. Uhum. Cara, se Deus permitir, se Deus quiser, eu vou fazer tal curso, eu vou seguir a minha vida de tal forma. Né? Caso contrário, tem que estar pronto ao que a gente viu, né? A se submeter. Uhum. Então, a pandemia, acho que ela ensinou isso, né? Pra gente. Cara, lembro as resoluções de início de ano, ali do ano de 2020, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí um vírus que começou com uma notícia lá do outro lado do mundo, lá na China, começou a vir. Aí em fevereiro já chegou o primeiro caso em São Paulo. Quando viu, em março, a gente estava tudo intocado dentro de casa. Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Vai ficar dentro de casa. A vida é um sopro, cara. Uhum. E muita gente, a gente sabe que muita gente morreu por conta disso. Não vamos hoje entrar no motivo, não é o dia, né? Uhum. Mas muita gente morreu por conta disso. Porque, cara, não adianta. É Deus quem vai dar o veredito final, né? E vale a gente lembrar o que a gente já falou no capítulo 1. E a gente repetiu isso já em algum outro capítulo aí de Tiago. Tiago está falando a um povo que está fugindo. A um povo que perdeu seus bens, que teve seus bens confiscados. Ao povo da diáspora. Cristãos que estão sendo perseguidos. E é interessante a gente pensar que esses caras em algum momento já estavam planejando começar uma nova vida, né? Sim. Então, teve a perseguição, o pessoal fugiu de Jerusalém, não, agora a gente vamos chegar em Corinto e vai dar certo. Não, cara, vocês não entenderam nada. Se Deus quiser. Se Ele quiser, a gente vai ficar em Corinto, se Ele não quiser, a gente segue viagem. Lembra muito, né, a história do se Deus quiser. Sempre me lembra muito o povo de Israel no deserto. A história da nuvem. Sim. Então o povo de Israel está peregrinando no deserto. A viagem do Egito até a Terra Prometida podia ser feita em uma semana, durou 40 anos por causa da desobediência. Durante esses 40 anos, o povo fica dando volta. E o que determina essa volta? É Deus. Então tem um texto que vai falar sobre a nuvem da glória. E esse texto vai dizer, cara, às vezes a gente levantava o acampamento e saía.
e andava dias até achar um lugar e ficava nesse lugar por muito tempo. Enquanto a nuvem estivesse naquele lugar, a gente permanecia. Mas tinha momentos que a nuvem levantava, saía, nós caminhávamos, parávamos em um lugar, e no outro dia ela levantava e ia de novo. Então, o povo de Israel, ele era guiado por Deus. Uhum. Paulo vai dizer, né? Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Sim. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Sim. Né? O povo de Israel, seguindo uma nuvem, cara, tem que nos dizer alguma coisa. Além da parte espiritual da coisa. Não, a nuvem de Deus está aqui, está lá. Uhum. Além disso, tem que ter algo prático. E qual é esse algo prático? Tiago 4, se Deus quiser. Uhum. Sabe? Posso planejar? Posso. Devo. Sim. Devo planejar. Jesus mesmo vai falar sobre o planejamento, né? O cara que começa a lançar os alicerces sem calcular antes, cara, vai construir, né? Vai chegar, não conseguiu construir tudo, as pessoas vão passar e vão zombar dele. Por quê? Porque ele não fez o plano certo, ele não calculou direito, meteu os pés pelas mãos. Cobertor curto. Cobertor curto. O cara foi pra guerra com menos soldado que deveria, levou uma surra, as pessoas vão zombar. Então, a gente pode fazer planos. O grande ponto é o que Deus quer. Uhum. E eu preciso viver, de novo, a gente fala isso seguidamente aqui também. Uhum. A minha vida precisa ser para a glória de Deus. Estava lendo essa semana o texto da nuvem que se movia. Olha aí, ó. Números, acho que tem mais de um relato, acho que tem Êxodo também. Acho que sim. Mas eu estava lendo o relato de Números, e aí me levou a refletir do paralelo da história de Israel com a obra de salvação, né? Que o Egito, eles eram escravos, assim como nós éramos escravos do pecado, né? Aí Jesus tira, né? O Senhor tira eles do Egito, então Jesus nos tira da morte, né? Da escravidão do pecado, e nos dá o Espírito que o Romanos 8 vai falar, aqueles que são filhos, são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, né? Assim como a nuvem guiava eles no deserto, né? O Espírito Santo nos guia, né? Quando para, quando anda. E a terra prometida, óbvio, é a nossa vida eterna. Até Jerusalém, que a gente leu ali de Hebreus 12, né? Então eu estava pensando, refletindo nesse paralelo, né? Sabe, a gente tem que, um dia até podemos estudar isso mais a fundo, fazer uns episódios sobre isso, mas essas coisas elas nos ensinam, sabe? A consequência da desobediência era um povo que era guiado fisicamente, mas rebelde, ingrato, queria comer codorniz e alho poró, né? E codorniz não, as outras coisas lá, mas de alho poró. Cebola, peixe e alho poró, que saudade do Egito. Meu Deus do céu. Mas enfim, às vezes a gente se parece mais com eles do que a gente pensa, né? Essas coisas elas são muito úteis, né? E é o se Deus quiser. E, cara, vamos ver aqui como Jesus ele não excluía, a palavra de Deus ela não exclui a possibilidade da gente fazer planos, até porque ele nos dá essa capacidade. Tu quer ler aí, Mateus? Pode ler Provérbios primeiro. Provérbios? Então vamos lá para Provérbios, tá? Capítulo 16. Outro livro que dá para fazer uma série ou usar muitos versículos dele é o livro de Provérbios, né? Sim. É uma coisa interessante. Já passei. Provérbios, capítulo 16. A gente vai estar lendo do 1 ao 3. Eu vou estar lendo aqui na NAA. Provérbios 16, do 1 ao 3, diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Ou tem outra versão que vai dizer: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Acho que até aqui. Até aí. Ainda em Provérbios 27:1 diz assim: não te felicites pelo dia de amanhã, pois não sabes aquilo que o hoje ainda vai gerar. Cara, isso eu conversei com alguns irmãos mês passado, eu acho, lá em Rio Grande. Como que a gente quer fazer plano para amanhã se eu não sei nem se eu vou chegar no amanhã, cara? Entende?
Cara, a gente tá aqui gravando. Eu não sei nem se eu vou acordar amanhã, velho. Eu não sei nem se eu vou dormir na minha cama hoje. Daqui a pouco dá uma zica, eu morro saindo daqui, cara. E aí, vai ter que pagar o meu enterro. E aí, significa que eu não posso fazer plano para amanhã? Não, posso. Tenho uma agenda, tenho coisas para fazer no meu amanhã. Sim. Agora, essas coisas só vão acontecer se Deus quiser. Se Ele não quiser, cara, morro aqui agora, no meio da gravação. Só desliga. Só desliga o sistema. Pelo menos vai viralizar o vídeo. Nossa. Agora, olha só. O escritor de Provérbios diz um negócio que Jesus vai falar algo parecido. Ele diz assim: não te felicites pelo de amanhã, pois não sabes o que o hoje vai gerar. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus 6, do 25 em diante. É um texto conhecido, mas a gente se alegra em ter 200 horas de Bíblia lida e a gente vai ler esse texto mesmo sendo conhecido. Se tu não conhece, toma o teu café, a tua água e aproveita. Diz assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? É uma pergunta retórica e a resposta óbvia e implícita é sim, nós temos muito mais valor do que as aves. Os defensores dos animais aí que nos perdoem, mas temos. Enquanto criação, sim, o ser humano tem mais valor do que os animais. É bom frango frito. É bom. Verso 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora olha o 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. E é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. O que Jesus está dizendo? Um monte de coisa, mas no resumão, não vivam ansiosos, não se preocupem com as necessidades de vocês. Deus vai suprir as necessidades de vocês. Como que Deus vai suprir? Como foi com Israel? Vai chover maná? Não. Choveu maná só durante o período do deserto. Quando o povo de Israel bota o pé na terra prometida, não tem mais maná. Agora é plantio e colheita. Agora tem safra. Agora tem trabalho. Tem que preparar a terra. Codornizes era só no período do deserto. Dali para frente, cara, vai ter que ter um aviário. Vai ter que criar o bicho. Vai ter que alimentar. Então, é fruto do nosso trabalho. O sustento que Deus nos dá vai ser fruto do nosso trabalho. Deus pode intervir milagrosamente? Pode. Eu já passei por intervenção de Deus. Já contei, acho. Não sei se pra ti ou na câmera aqui, mas enfim. Cara, perrengue horroroso, passando muita necessidade. Do nada bate um cara na porta da minha casa e diz: olha, Deus mandou eu te dar esse dinheiro. E tu conhecia? Conhecia, mas não era íntimo. Muito longe disso. Deus mandou. Cara passando de bicicleta na frente da minha casa. Cara, Deus mandou eu te dar. Ele nem falou em dinheiro, ele me entregou o envelope. Deus mandou eu te entregar isso aqui. Olhei. Tá bom. Peguei, olhei. 100 pila. Na época era dinheiro, cara. Hoje é 2 sacolinhas aqui no mercado, mas na época era dinheiro. Sabe? Supriu a necessidade. Minutos antes, tava eu e a minha esposa no sofá chorando, porque a gente não tinha que comer em casa. Então Deus pode intervir milagrosamente? Pode. Ele faz essas coisas, cara. Deus é demais, ele é poderoso para fazer. Agora, ele supre também através daquilo que a gente produz.
O que Jesus está dizendo é isso, cara, não se preocupa com o que tu vai comer, beber ou vestir, necessidade básica. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Isso é conhecer a vontade de Deus. A gente já falou sobre isso também, sobre a necessidade de buscar conhecer a vontade de Deus. E ele termina o trecho, né, no verso 34, dizendo: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias inquietações. Cada dia traz o seu mal. Hoje eu tenho que me preocupar com as minhas guerras de hoje. Amanhã é outro dia, mano. Sim. E amanhã eu posso acordar um leão e resolver 1 milhão de coisas. Talvez não. Talvez amanhã eu acorde um quebrado. Um caco. E talvez eu não consiga resolver nada amanhã. Ah, tu é um incompetente. Não, cara. Talvez foi só o dia mau. E tudo bem. A gente vai passar pelo dia mau. A gente vai enfrentar o dia mau. Ninguém disse que a gente não vai enfrentar o dia mau. A gente vai enfrentar. Não andeis ansiosos. Essa talvez seja a mensagem. Pode planejar? Pode. Deve planejar. Sim. Um bom planejamento, cara, ajuda muito. Tem um Provérbios, acho que fala que o plano bem executado, o planejamento bem feito vai ser... esqueci o Provérbios. Versão NTLH está usando. Tipo isso. Mas fala muito até sobre negócios. Daqui a pouco até ali eu consigo achar. Mas fala muito sobre negócios. Tem uma grande coisa para fazer. Sim. E aí tu fica algo que se demora a construir. Cara, planeja em pequenas etapas. E tu vai ficar olhando pro final? Não, faz o que tem que fazer hoje. Mas é grande, faz o que tem que fazer hoje. Você vai construir uma casa, primeira coisa, dia 1, o que é? Medir o terreno, cortar o mato. Dia 2, o que é? Trazer areia, as britas pra dentro. E assim tu vai indo. Vai lutando. Por mais que tu tenha algo grande, a sabedoria talvez vai te dizer que a gente vai ter que dividir em etapas menores e uma guerra por dia. Uma guerra se lutar por dia. É o que o escritor de Provérbios diz, né? De grão em grão a galinha. Não. Esse é o NTLH. Não diz isso. Mas o raciocínio tá certo. De grão em grão a galinha chupava. Exato. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social, e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!